Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade. Como eu falei anteriormente, né? Nós fizemos as validações dos dados, porém agora nós temos que criptografar esse nosso password aqui, né? Nós não podemos salvar no banco de dados a senha de forma texto puro. É uma das primeiras falhas clássicas, né? É uma falta de segurança absurda, né? Então, hoje em dia ainda tem a questão da LGPD, né? Então, nós temos que ter um cuidado se nós tivermos dados como CPF, dados sensíveis, né? Documentos, cartão de crédito, eles devem estar criptografados no banco de dados e o password é um básico de qualquer sistema, você vai estar criptografado no teu banco de dados. Né? Se acontece teu banco de dados vazar e ter algum problema, alguém acessar, não vai conseguir ter acesso ao, à senha propriamente dito, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, para nós podermos criptografar, nós vamos utilizar algumas bibliotecas, certo? Que já vem junto com o nosso Spring Security, certo? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer, nós podemos pegar aqui e, através de um browser, nós podemos abrir o nosso Start Spring IO. E dentro do nosso Spring Start IO, deixa eu ver se nós, acho que nós não colocamos ainda, né? Não, beleza. Dentro do nosso Spring Start IO, nós vamos selecionar aqui o nosso projeto Maven e vamos colocar a dependência aqui Security. Okay? Para que serve isso aqui? Nós não vamos criar um projeto novo no Spring. Nós não vamos criar um projeto novo. Se nós fizermos Generate, ele vai criar um projeto zerado. Não, nós só vamos fazer isso aqui para copiar essa dependência e jogar lá no nosso arquivo POM. Então, vou dar um Explore aqui, clico no botão Explore, ele vai me abrir todo o projeto que ele iria estar gerando, caso a gente queira gerar um projeto novo, né? Opa, deu um problema de conexão aqui, vamos dar um close e vamos gerar de novo, vamos ver se ele... agora ele foi. Beleza, daí aqui está o POM que ele vai gerar. Nós vamos procurar a parte de segurança, que é a dependência que nós vamos colocar. Então, nós vamos procurar aqui, ó. Está aqui ele, ó, a primeira, ó. Spring Boot Start Security. Então, nós vamos copiar esse nó do XML, chamado Dependency, que dentro dele tem o Group ID, o Artifact ID e o Dependency, né, o fechamento. Então, nós vamos copiar essas 4 linhas, vou dar Ctrl C, posso até fechar essa janela aqui, não vou precisar mais dela. Vou lá para o meu projeto, abro o meu arquivo .xml, aqui não está aparecendo, né? Fica lá embaixo do projetinho, deixa eu abrir aqui para o ladinho, para vocês enxergarem bem. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo do projeto, vem o .html, abre ele, e daí aqui dentro nós temos o nó dependencies, né? Então aqui tem várias dependências, tem o Start Web que nós colocamos, o DevTools que nós colocamos, o Start Data JPA e o Postgres. Então aqui embaixo, fora do nó do Postgres, né? Tem que estar dentro do dependências, mas não pode estar dentro do outro, vou dar um Ctrl V, certo? Vou dar um Ctrl V dessas 4 linhas que eu tinha copiado. Posso dar um Ctrl Shift F, Ctrl Shift F, ele vai formatar aqui de forma correta e eu posso dar um salvar. No momento que eu der um salvar, vai começar a buildar a minha aplicação, baixar a dependência necessária e automaticamente vai reiniciar a nossa aplicação aqui, certo? A partir de agora, no momento que eu coloquei a dependência security, tá, pessoal? O nosso sistema ele já entende que vai ter autenticação. Então, se eu der um stop, vocês vão perceber que eu vou dar um terminate. E eu vou dar um run de novo. Vou até dar um run aqui. Eu quero que vocês cuidem aqui no console de saída, né? No console de saída, que ele vai implementar já uma segurança básica. Tá aqui, ó. User Generate Security Password. Tá? O que acontece isso? No momento que eu coloquei a dependência do Spring Starter Security, o projeto Spring Boot ele é autoconfigurável. Então, ele já sabe que vai ter segurança. Então, de cara, ele já configura uma segurança básica. Se eu tentar agora fazer qualquer pesquisa, vou pesquisar a lista de artista, que antes eu conseguia, agora ele vai me dar a mensagem aqui, ó, Unautorized. Ou seja, já está com segurança. Se eu quiser fazer um teste usando, eu posso copiar essa senha aleatória que ele gerou, Ctrl C.
venho aqui nas opções de Authorization do Postman e digo que eu vou utilizar autorização básica, Basic Auth. O meu usuário padrão é user e a senha é aquela de lá. E vou dar um send. Daí ele vai funcionar. Ah, meu professor, mas eu cadastrei um usuário no banco de dados. Não, esse usuário, por enquanto, ele é só uma entidade cadastrada lá. Não anunciamos ainda para o nosso post, para o nosso Spring, que esse cara vai ser o nosso usuário que vai acessar o sistema, certo? Então, agora nós vamos começar a melhorar isso aqui. Primeira coisa, nós temos que criptografar esse cara aqui, certo? Primeira coisa que nós temos que fazer é criptografar esse cara. Para isso, nós vamos precisar de um password encode, certo? Nós vamos precisar de um password encode. Então, a primeira coisa, vou dar um terminate aqui, beleza? Password. Vou vir aqui, deixa eu só encolher aqui, ficar mais visível. E aqui no meu pacote eu vou criar um novo package. Um package que vai ter todas as minhas classes de config. Então, vou criar aqui package.configs. Dentro desse package, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de configs diversos. Que vai ser de diversos. Config divs. Divs. Config div. Vai ser de diversas configurações, certo? Então, primeira coisa que eu pego, eu já marco aqui para o meu Spring que essa classe aqui ela vai ser uma classe de configuração. Então, eu posso dizer configuration, certo? E daí aqui eu vou definir qual é o meu password encode. Então, eu digo para o meu Spring que eu vou criar um bin e crio um método public password encoder. Ele vai retornar um password encode. Vou dar o nome de get password encode. E vou dar um return bcrypt password encode. Vou dar um new desse cara aqui, return um novo objeto desse cara aqui, certo? Então, quando eu precisar no sistema, em qualquer lugar que eu precisar de um password encoder, o meu Spring vai me retornar esse cara aqui, uma instância desse cara. Amanhã depois eu quero trocar, não quero mais utilizar esse bcrypt password encode, que é uma implementação do password encode, que tem toda hash function e tudo mais. Eu quero implementar um outro, eu só venho e altero aqui, certo? No momento que eu fiz isso. Agora, lá no meu user service impl, eu vou utilizar isso daqui, certo? Então, vou abrir aqui a minha implementação do user service e vou dizer que além de eu depender de um user repository, eu vou depender também de um password encoder. Então, password encoder. E aqui eu mando ele vir, eu posso vir aqui nessa errinha que ele já aparece e peço para ele adicionar o campo password encode como um novo parâmetro do meu método construtor. Então, quando o Spring IOC Container ele for criar uma instância desse user service impl, porque ele vai ter que criar, ele vai injetar aqui dentro o password encode. Da onde que ele vai tirar? Desse nosso bin aqui. Porque eu disse para ele, ó, quando tu precisar de um password encode, tu usa esse método que vai retornar uma nova instância do bcrypt password encode. Então, ele cria o objeto e injeta aqui dentro do meu user service impl. E daí aqui embaixo no meu validate mesmo, que ele acontece, meu validate sempre acontece antes do save, eu posso alterar o meu password. Então, eu faço entity.set password, vou alterar por quê? Por password encoder.encode, próprio dado que está lá no meu entidade. Então, ele vai criptografar, vai pegar os dados que eu mandei, teste 1, 2, 3, vai criptografar e vai jogar ali dentro, certo? Vou dar um Ctrl S. Se eu executar aqui, vou dar um play aqui. Ele vai fazer todo o processo, vai dar ok, porém ainda não está 100% o nosso projeto, certo? Nós temos que fazer algumas configuraçõezinhas para funcionar. Já vou explicar por quê. Por quê? Porque, como eu disse, a segurança já está ativa no nosso projeto. Mas se nós tentarmos fazer um autocadastro, ele vai me dar o quê? Um não autorizado. Mas só que tem problema aí, tem uma questão, né? Como é que eu vou fazer um cadastro? Eu estou me cadastrando, como é que eu vou ter usuário e senha? Então, eu tenho que dizer que tudo que for alfa,
seja sign up, ou seja fazer o login, sign in, eu vou ter liberado, eu não preciso dessa autenticação, certo? Então, para isso, eu vou criar uma configuração de segurança. Então, aqui dentro do package configs, eu vou dar um new, vou criar uma classe, vou chamar config security, que vai ser a configuração de segurança. De cara, já digo com o meu Spring que essa classe vai ser de configuration, né? Coloco essa anotação. E daí vou criar alguns bins aqui. O primeiro deles é em relação à configuração de segurança. Então, vou botar aqui @bin e vai ser um método que vai retornar um security filter, opa, botei errado, filter chain. E daí eu vou botar um método, né? Get filter chain. Então, quando o Spring Boot precisar de um filtro de segurança, ele vai passar um HTTP security, é padrão, né? Que eu vou chamar aqui de HTTP. Já coloco o Trolls Exception por padrão, ele vão fazer isso. E aí, se acontecer erro de autenticação, ele vai fazer isso. E eu vou fazer as configurações. Primeira coisa, eu já posso botar return http.build, que ele vai retornar. Porém, eu vou colocar algumas configurações. A primeira delas, eu vou desativar o CSRF. Então, eu digo que o CSRF, passo aqui, csrf.dizer. A primeira coisa, eu faço isso. Depois, eu digo que nosso controle de sessão manager, daí vou botar aqui session, eu digo que o session vai ser o quê? Session create policy, e eu digo que ela vai ser stateless. Uma API REST, por padrão, ele tem que ser stateless. É um conceito, não vai ter controle de sessões. A ideia dele é não ter controle de sessões. E para finalizar, nós vamos dizer quais são as rotas que nós vamos permitir sem autenticação e quais não. Então, a gente vai botar aqui authorize HTTP request. Daí a gente pode botar auth aqui, que vai passar para auth. E aqui dentro, opa, aqui, nós vamos botar ponto request map. Daí a gente bota tudo que for auth, barra qualquer coisa, a gente dá um permit all. O restante, nRequest, somente de forma autenticada, certo? Por enquanto, a gente vai deixar a autenticação básica. Não é o correto. Vocês veem aqui que ele já diz para nós, ó, essa autenticação é um método depreciado, ou seja, ele não é recomendado. Mas, por enquanto, vamos deixar essa autenticação básica para nós. Vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Beleza? Pode ver que ele já deu uma configuração um pouquinho diferente, continua regerando o nosso password. E agora nós podemos fazer o nosso autocadastro aqui. Vou colocar Luciano Ferreto com um doisinho aqui no lado para ele permitir. Ó, 201 created, ele criou o nosso usuário, só que o nosso password agora está criptografado. Vou dar um refresh, vocês vão ver que aqui no banco de dados, o primeiro ele salvou texto puro, aqui não, aqui ele salvou criptografado. Então, agora ele está salvando certo. Próxima questão é, ele não pode retornar esse password, né? Não é legal ele retornar esse password. Então, dá para a gente configurar aqui no entidade, dentro do user entry, dentro da nossa classe user entry, a gente coloca uma anotação aqui no password dizendo JSON ignore. Quando ele for gerar o JSON, ele vai ignorar esse campo password. Então, vamos fazer mais um teste. Vou cadastrar agora Luciano Ferreto 3, Luciano Ferreto 3. Ele vai retornar os campos, só nem não vai retornar o password. E no banco de dados criou 3 usuários, certo? Beleza, pessoal? Então, aqui está pronto. Nós já criamos uma configuração básica de segurança, né? Por enquanto, ele está uma autenticação simples. Como é que funciona essa autenticação básica, tá, pessoal? Então, nós temos um usuário user, que é o padrão do Spring,
E essa senha que ele gera aleatório toda vez que inicia a aplicação. Então, deixa eu pegar aqui a última vez que ele gerou, está aqui. Dá um Ctrl C aqui, beleza? Vou vir aqui, quando eu faço o get, toda vez que eu vou fazer o get, eu tenho que mandar esse user sem. Opa, vamos ver, alguma coisa devo ter copiado. O último code password does not like decrypt. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o que ele está me retornando de erro. Ah, sim, porque como nós já configuramos aqui, ele não está permitindo ainda buscar a nossa autenticação de forma correta. Bom, pessoal, vamos ir por partes, né? Não vamos atropelar as coisas. Primeira coisa, nós já criamos a configuração. Esse config div ele já está retornando quando precisar configurar. Nós vamos fazer o decrypt password encode. Então, ele vai utilizar esse cara como codificador de password. E nós configuramos aqui que todas as requisições que forem para /auth, alguma coisa, não vai precisar autenticar. O restante, mRequest, vai ter que estar autenticando para passar. Certo, pessoal? Então, próximo passo é o que? Pegar e dizer para o nosso Spring que essa nossa entidade user é quem vai ser o nosso usuário e senha. Então, para ele fazer a consulta no banco de dados para verificar quem vai ser o nosso usuário e senha, para validar mesmo. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo, a gente continua depois. Abraços!